Olá, a criança fica irritada, vomita, chora sem parar, mesmo quando passam os 3 primeiros meses da tradicional dor de barriga, os sintomas continuam. De uns tempos para cá, virou moda dizer que a criança tem refluxo. Mas será que esse problema está diagnosticado corretamente? Se for mesmo refluxo, o que fazer para evitar o mal-estar? Quais as alternativas de tratamento? Para falar sobre refluxo gastroesofágico em crianças, nós convidamos a médica pediatra Mirene Peloso. Bem-vinda, doutora Mirene, ao programa. É normal a criança ter dor de barriga quando ela nasce? Isso é de se esperar ou não? Não necessariamente. A criança pode apresentar um desconforto quando nasce, a cólica, a dor de barriga, mas isso não é necessário que seja assim sempre. Tem crianças que não sentem absolutamente nada. Dor de barriga é refluxo? Não. Não, o refluxo é quando a criança tem o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Não necessariamente ele se manifesta como vômito ou regurgitação, que as pessoas conhecem como golfo. Às vezes o refluxo pode chegar, por exemplo, até a região da garganta e voltar. Então, não necessariamente ele se manifesta dessa forma. E ele pode ser uma causa de cólica, de dor abdominal, mas também pode não ser. Então, eu disse aqui no começo que virou moda, virou mesmo, né? Assim, não da parte dos médicos, mas da parte dos pais, dos vizinhos, dos avós, assim, criança chora, nenenzinho é refluxo. Não é não, né? Não necessariamente. Então, o refluxo é uma doença. Então, é preciso a gente saber quando é a doença, quando é o refluxo normal, que todo bebezinho pode ter. Ele pode regurgitar algumas vezes durante o dia e isso não ser necessariamente doença. Isso precisa ser diferenciado para que ele não receba um tratamento sem necessidade. O que é normal no regurgitar em bebê até os 3, 4 meses? Então, a gente tem que partir do pressuposto que o bebê ele se alimenta de leite, que é líquido. Ele fica deitado várias horas durante o dia. Então, isso predispõe à regurgitação, ao golfo, ao vômito. E se for em pequena quantidade, se essa regurgitação não estiver comprometendo o crescimento, o desenvolvimento, o ganho de peso da criança, se ele não tem outros sintomas, infecções ou sintomas respiratórios, por exemplo, uma tosse sem outra explicação, uma asma, uma bronquite sem outro motivo, anemia e outras complicações da doença do refluxo, a gente não pode considerar que isso é doença. A gente pode aceitar isso como uma variação do normal. Quando a criança vomita, golfa, ela perde leite, né? Por isso ela perde peso? Então, depende da quantidade que ela golfa e da frequência com que ela golfa. Aquele bebezinho que depois que mama, quando vai arrotar, golfa um pouquinho, suja um pouquinho a boca, a quantidade não é muito grande, não é muitas vezes ao dia, à noite, isso não vai repercutir de forma negativa no seu crescimento, não vai prejudicar. Ele vai continuar ganhando peso, crescendo, desenvolvendo de uma forma normal. Isso é avaliado na consulta de rotina de puericultura com o pediatra. Nessa fase pequenininha, né? Até os 3 meses. Mas e depois? Depois, quando a criança já começa com a papinha, um pouquinho mais velha, o que é o refluxo nessa segunda fase da criança? Depende, então, da faixa etária. Então, o que acontece? Com o crescimento da criança, ela vai se alimentar de coisas diferentes do leite. Então, ela vai ficar mais tempo sentada, ela começa a ficar em pé. Então, isso tudo, juntamente com o próprio crescimento e o seu desenvolvimento, vai favorecer uma resolução espontânea desse refluxo, que é o que acontece na grande maioria das vezes. A criança vai crescendo e melhora. E não precisa de tratamento medicamentoso, não precisa de remédio para esse refluxo. Agora, a criança que mesmo com o crescimento, ela mantém sintoma, ela mantém regurgitação, ela mantém vômito, ela mantém dor, ela não cresce direito, ela está irritada, ela não dorme, ela tem infecção de repetição, ela tem outros sintomas de que ela não está indo bem, isso pode ser um refluxo patológico. E nesse caso precisa de tratamento. E aí existem crianças e adolescentes e adultos que têm refluxo. Isso pode acontecer. Pode ser um refluxo, de repente, que não foi resolvido na primeira infância ou não. Ou em algum momento da vida ela começa a apresentar o sintoma.
E aí depende da idade. A criança maior, ela vai manifestar diferente. Às vezes ela vai ter queimação, azia, sensação de alguma coisa subindo, descendo, queimando mesmo, pigarro e outros vários sintomas. A gente não tem como... O bebê também sente isso? Sente essa queimação? Ele chora, ele fica irritado por isso? Então, o choro e a irritabilidade do bebê, ele mostra o que o adulto sentiria como azia, como regurgitação, como pirose, que a gente chama. O que é isso? É aquele incômodo que você tem quando o conteúdo do estômago vai pelo esôfago. E isso pode gerar irritabilidade. Mas no bebê, várias outras causas podem fazer o bebê chorar e ficar irritado. Então, não necessariamente o bebê irritado e que chora tem refluxo. Ele pode estar com frio, com fome, com calor, ou cólica, várias outras. No bebezinho pequenininho, recém-nascido, a dor que dizem que sente não é no estômago, é no intestino? Essa dor que faz o neném chorar de cólica quando ele é pequenininho. É no intestino. Não tem nada a ver com o estômago. Não. Se for no estômago, é que pode ser o refluxo, né? Sim, aí a dor é um pouco diferente. E que é muito difícil você diferenciar essa dor no bebê. Porque ele vai manifestar com choro. Né? Ele não vai falar, eu estou sentindo queimação no estômago. Né? É muito difícil, às vezes, você identificar. E mesmo porque existem outras doenças, além do refluxo, além da cólica, que podem provocar irritabilidade e dor. Né? Então... Mas quando a criança já é um pouquinho mais velha, ela já sabe falar, com 2, 3 anos mais ou menos, o que demonstra assim, os sintomas que são mais claros de um refluxo? O mais típico é isso. É uma dor na boca do estômago, em queimação, azia, e uma sensação de queimação que vai subindo. Isso é típico de refluxo e que geralmente está relacionado com a alimentação. É muito típico a mãe falar, olha, meu filho sente dor, sente queimação depois que ele vai numa festa de aniversário, que ele come salgadinho, que ele toma refrigerante, ou que ele come alimentos gordurosos, que ele come pizza, porque tudo isso faz piorar o refluxo. O que é o refluxo? Por que volta? Falta alguma coisa? É algum defeito assim, orgânico na criança? Ou isso está ligado a fatores emocionais, por exemplo? O refluxo, ele tem um fator hereditário. Então, famílias que têm pessoas que têm refluxo, há uma tendência maior de os filhos e parentes de primeiro grau também apresentarem. Na verdade, todas as doenças do aparelho digestivo, elas estão relacionadas às emoções. Tanto problemas de estômago, de intestino, isso a gente vê de uma forma muito comum na clínica, no dia a dia. E está relacionado também com o estilo de vida, com o sedentarismo, com a questão da alimentação. Né? Isso é muito importante para o tratamento. Nem sempre você vai precisar de usar um medicamento. Às vezes, com medidas posturais, com mudanças alimentares e de hábitos de vida, você consegue um controle do refluxo. Esse assunto, como evitar, como tratar, a gente vai tratar isso no segundo bloco. A gente trouxe até aqui uma bonequinha para poder mostrar como é que faz, né? Quem já viu deve estar pensando o que essa bonequinha está fazendo lá. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Criança pequena, você disse que tem problemas emocionais ligados a isso. Criança é muito emocional, né? Pequenininha. Então, assim, por exemplo, tem probleminha na escola, tem algum probleminha de família, vai viajar, isso causa? Então, o refluxo mesmo, talvez não seja tão fortemente relacionado. Mas o que acontece? A criança, ela é muito sensível às mudanças. Então, às vezes troca babá, a criança fica sem comer, tem febre. Né? Então, é claro que a alimentação está relacionada também, né? De certa forma. Então, tudo que for negativo vai influenciar para essa criança em relação à alimentação, em relação aos hábitos. Né? Então, a gente precisa valorizar alguns pontos, sim. Em geral, as mães que você acompanha na sua clínica, elas conseguem perceber, por exemplo, que erram na alimentação? Ou que erram na condução do bebê? Ou a busca é sempre assim, meu filho está com isso, eu quero um remédio? Hoje em dia, a gente vê assim, uma medicalização muito grande. É muito mais fácil tomar um medicamento do que mudar a minha alimentação. Né? Então, assim, às vezes a criança,
os avós, ou enfim, pessoas querem agradar, traz bala, traz chocolate, traz um salgadinho, e isso repercute de forma negativa, porque isso não é saudável. E aí eles não percebem isso como um agravo à saúde, como uma coisa negativa. Ele está agradando a criança, mas no final das contas, isso está sendo positivo? Às vezes não. Né? E essa condução da alimentação, porque eu sempre digo assim, se as mães sempre se angustiam muito com a criação do filho, principalmente mãe de primeira viagem, né? A primeira mãe sofre e cai na mão de vocês, que são os pediatras, né? Às vezes fica até um pouco excessivo, né? Mas se as mães se preocupassem tanto, por exemplo, não haveria tanta criança obesa. Quais são os principais erros de alimentação na condução da nutrição da criança que pode provocar refluxo? Ou isso independe, cada caso é um caso? É muito difícil generalizar. Mas, basicamente, a gente insiste muito na questão do aleitamento materno. Né? Por vários motivos, o aleitamento materno é importante para a saúde da mãe e do bebê e também para o refluxo. Porque o bebê ele vai mamando devagar, ele faz o esforço para amamentar. A criança que mama mamadeira, às vezes o furo da mamadeira é grande, ele ingere grande quantidade de uma vez, ele não tem noção de saciedade, às vezes ele mama mais do que ele precisa, e aí ele regurgita. O estômago dele não cabe tudo aquilo que ele mamou. Então, pode estar relacionado, sim, com o erro alimentar, com excesso de alimentação. Né? Então, tem vários fatores que influenciam, sim. Tem algum alimento em especial, depois que a criança já está na papinha, já está na comidinha mesmo? Tem algum alimento que provoca mais refluxo? Sim. Todos os alimentos que contêm cafeína, eles relaxam o esôfago e predispõem a refluxo. Então, café, chocolate, chá mate, que contém muita cafeína, chá preto também, refrigerante, tudo isso piora. Alimentos gordurosos, todos os alimentos gordurosos, fritura, pele de frango, carne de porco gordurosa, carne de boi gordurosa, tudo isso piora o refluxo. Assim como acontece em adultos? Sim. Também. O hábito também de tomar líquido junto com as refeições, isso piora o refluxo. O hábito de tomar líquido logo após as refeições, isso também faz parte da prevenção. E do tratamento também, da dieta que a gente chama de anti-refluxo. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Nós voltamos daqui a pouco, então, falando sobre prevenção, medicamento e o que fazer para evitar. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já. Um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Viva Saúde de hoje, falando sobre refluxo gastroesofágico em crianças com a pediatra Mirene Peloso. Doutora Mirene, qual que é, para deixar mais claro ainda, qual que é a diferença do refluxo normal, esse que a criança simplesmente golfa, para o patológico? Quando a mãe tem que procurar um médico, um especialista para tratar de refluxo? O pediatra é o indicado para a criança para tratar isso? Sim. Então, a mãe ela deve procurar o pediatra para consulta de rotina de controle de puericultura durante o primeiro ano de vida, uma vez por mês. Então, o que acontece? Quando o bebê regurgita, golfa muitas vezes por dia, não está crescendo, não está desenvolvendo adequadamente, não está ganhando peso, está tendo outros sintomas que podem estar associados, como os sintomas respiratórios que eu já falei, aquela criança que não está indo bem. Então, o pediatra vai pensar se essa criança tem um refluxo que não é doença ou se ela tem um refluxo doença que precisa de tratamento, muitas vezes medicamentoso. Então, só o pediatra vai ser capaz de avaliar se a quantidade que essa criança golfa é normal ou se é doença. Existe muito caso de automedicação? Não. Você tem acompanhado isso? Não. E mães que dão remédio de estômago para a criança por conta própria?
Não, geralmente as mães têm muito medo de medicar um bebezinho recém-nascido, uma criança muito pequena. Então, geralmente elas procuram um atendimento médico, nem sempre pediátrico, né? Às vezes ela procura o clínico ou procura alguém da família, né, que já está acostumado. Mas o ideal seria ele ser avaliado pelo pediatra. Quando existe, eu disse no começo que é moda, que as pessoas às vezes exageram, esse exagero é o diagnóstico médico ou é as pessoas que simplesmente atribuem tudo ao refluxo? Então, existe um super diagnóstico de refluxo atualmente, com certeza. Existem trabalhos mais recentes que mostram que a associação entre refluxo e irritabilidade, choro noturno, não é uma associação forte, não é uma associação importante. Então, quando a criança tem irritabilidade, choro, a primeira causa não é refluxo, a gente tem que pensar em outras coisas. É aí que está o exagero. Sim. E aí o que acontece? Regurgitou um pouquinho, está irritado, chorando à noite, é refluxo, tome a medicação. Né? E as mães hoje em dia, elas ficam muito ansiosas, elas querem um resultado muito imediato para aquele problema, não tem às vezes muita paciência de esperar, de fazer as medidas posturais, que são parte do tratamento, mas que não são medicação. Que são essas medidas que a gente fala, medidas posturais, elas são muito importantes para o tratamento do refluxo. E muitas vezes, só com as medidas posturais a gente já resolve o problema. Como assim? Vamos demonstrar então, isso para as pessoas? Quando o bebezinho nasce, ele mama, né, preferência no peito. Então, algumas coisas as mães podem fazer em casa para evitar que a criança tenha um refluxo. Então, a questão da posição de mamar. Então, o bebê ele deve mamar um pouco mais elevado. Se ele mama muito deitado, isso predispõe ao refluxo. Então, a criança um pouquinho mais elevada. Depois que mama, não pode ficar sacudindo, balançando o menino, porque realmente ele vai regurgitar. Então, posição, depois que mama, mais em pezinho, por 20 a 30 minutos, esperando o bebê arrotar. Depois que o bebê arrota, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que o bebê durma de barriga para cima, nunca de barriga para baixo. Tá? Então, o bebezinho dorme de barriga para cima. A gente pode elevar a cabeceira do berço. De que forma? Não elevando com travesseiro alto, travesseiro anti-refluxo a gente não recomenda. Não colocando nada embaixo do colchão para levantar o colchão, e sim no pé do berço. Mais ou menos um toquinho de madeira, um tijolo, alguma coisa que eleve esse berço. Isso faz a diferença, não é a mesma coisa de inclinar o travesseiro para a criança dormir quase em pé. Não, quando você inclina o travesseiro, a barriguinha da criança dobra e isso pode piorar o refluxo, inclusive. Né? Então, essa questão do posicionamento, de esperar arrotar, isso é muito importante. Lembrar que depois que o bebê mama, a barriguinha dele estufa, fica maior. Então, trocar a fralda antes de o bebê mamar e deixar essa fralda mais frouxa, porque ele vai mamar, a barriguinha vai ficar mais cheia e ela vai ficar apertando a barriga. Tudo que aperta a barriga do bebê piora um quadro de refluxo ou pode predispor ao refluxo. Então, cuidado também com a roupa. O bebê ele cresce muito rápido, então comprar roupa mais folgada, que não aperte a barriguinha do bebê. Isso tudo faz muita diferença no tratamento. São coisas simples, né? São coisas muito simples de serem feitas. Às vezes a gente está no consultório e a mãe está sacudindo o menino para ele não chorar. Então, aquilo ali, com certeza, né, vai piorar, vai prejudicar. A criança pode regurgitar só por isso, né? Essa questão do posicionamento. Quem tem refluxo, o bebezinho que tem refluxo, vai ter refluxo sendo adulto ou sendo uma criança um pouco maior? Não necessariamente. A evolução do refluxo natural é que ele melhore por volta de 1 ano de vida. Por causa disso que a gente já falou. A criança cresce, ela come comida sólida, né? Fica menos deitada. Não fica deitada, fica em pé, engatinha, anda. Isso tudo, a gravidade vai fazer com que tenha uma melhora desse refluxo. Além do próprio amadurecimento que ela está, né, sofrendo. Então, não necessariamente, mas existem crianças e adultos que têm refluxo, que esse refluxo não se resolve ou resolve parcialmente, em um determinado momento ele volta, vamos dizer assim, o sintoma reaparece, e aí às vezes pode precisar de tratamento. Essa questão do leite, depois que a criança mama, porque assim, o ideal é amamentar até os 6 meses de idade, né?
Exclusivamente no peito. Exclusivamente no peito. Depois introduz a papinha, mas continua amamentando no peito. Com a vida corrida que todo mundo tem, não é tão comum assim as pessoas continuarem amamentando depois dos 6 meses. E aí introduz o leite de vaca, ou não? Não. O leite tem a ver com refluxo? Tem, mas hoje em dia a gente não recomenda o uso do leite de vaca para criança menor de 1 ano, por vários motivos, tá? Então, o que a gente faz? Quando a mãe não pode amamentar após os 6 meses, então, além de suco, a papinha, outros alimentos que ela vai receber, a gente tem que substituir esse leite por alguma coisa. E isso é a fórmula infantil, que não é leite de vaca, tá? É um preparado especial para aquele bebê que está em desenvolvimento. Você vê casos de mães que dão leite de vaca para criança? É comum ainda? Muito comum, muito comum. E isso causa o quê? Refluxo, por exemplo? Refluxo pode ser causado sim, dependendo do tipo de alimento, se esse leite, a forma como ele é preparado, se ele é engrossado ou não. Isso pode estar relacionado com refluxo, mas outras coisas mais importantes, como por exemplo anemia. O leite de vaca provoca anemia na criança, no lactente, então ele não deve ser utilizado. Outras doenças no futuro ele pode estar relacionado, por exemplo, doença renal, hipertensão arterial, no futuro, não de uma forma imediata. Refluxo do leite de vaca? Do leite de vaca. Não do refluxo maltratado, não. Porque isso sempre vai ter alguma solução. Além desse tipo de prevenção que você falou, no bebê pequenininho, o refluxo sempre pressupõe medicamento? Não. Dá para ir levando? Mesmo com a criança ficando irritada, chorando com frequência? Depende do sintoma, Lé. Não necessariamente aquilo é do refluxo. E se o paciente tem o sintoma do refluxo, ele precisa de tratamento. Então, o tratamento medicamentoso, em alguns casos, ele é necessário. Então, a gente tem medicamentos que podem ser utilizados com segurança na faixa etária pediátrica e que, às vezes, a gente precisa usar a mão disso. O tratamento cirúrgico em pediatria é exceção. Praticamente, a gente consegue o controle com as medidas de postura e com a medicação, com o remédio. E dieta? E dieta. Que a dieta é um fator importante também, Sim. né? E a dieta para o refluxo é uma dieta saudável, que todas as pessoas deveriam usar. Que é evitar fritura, evitar chocolate, alimentar com o tempo. Não dar muitos intervalos grandes entre as refeições, né? Comer verdura, comer legume. Você, na sua clínica, você trabalha em um hospital também, refluxo tem sido um problema muito comum mesmo, assim, quando ele está corretamente diagnosticado? Tem sido muito comum, assim, as crianças sofrem muito por causa disso? É uma afecção comum. É claro que tem esse excesso de diagnóstico, mas tem as crianças que precisam de tratamento. E aí, se demora muito, acaba que a criança sofre, porque você imagina a criança sentindo queimação e sem ter como manifestar isso direito, até que chega o diagnóstico, isso pode ser prejudicial. Existem outras doenças também que se manifestam com vômito, com regurgitação, as alergias alimentares, alergia à proteína do leite. Então, às vezes, confunde o diagnóstico, porque o sintoma é muito semelhante. É o que a gente sempre fala aqui, diagnóstico é para médico, né? Por mais que a mãe seja mãe de muitas vezes 2, 3, 4 filhos, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mesmo que o fator hereditário às vezes seja muito conhecido, é muito perigoso fazer o autodiagnóstico, né? Ou a mãe, nesse caso, diagnosticar a criança e principalmente medicar, né? Sim. Automedicação traz consequências que podem levar, inclusive, à morte, né? Os medicamentos, eles têm seus efeitos colaterais, né? Eles não são isentos. Então, é muito perigoso ficar usando medicação sem critério, sem necessidade, né? Você está expondo a criança a um risco desnecessário. Você falou no primeiro bloco que tosse pode ser refluxo. Eu tenho ouvido falar muito isso, inclusive em adultos, assim. Dificilmente você liga a uma tosse repetitiva a refluxo. Eu conheço casos de pessoas, né, no caso adultos, que trataram de tosse muito, muito tempo com medicamentos para tosse e, na verdade, era refluxo. Em criança também acontece? Pode acontecer. É o que a gente chama de refluxo oculto,
que é aquela criança que não golfa, que não vomita, mas que o sintoma dela de tosse ou algum outro sintoma está relacionado à doença do refluxo. Então, é preciso pensar na doença do refluxo como um diagnóstico diferencial. Então, essa criança precisa ser avaliada pelo pediatra, às vezes pelo otorrino, para realmente ver se é refluxo ou não. Às vezes pode ser uma alergia, uma rinite, mas também pode ser o refluxo. E aí tem que ser investigado. E também, como você falou, não é um diagnóstico tão óbvio assim, né? Às vezes demora um tempinho. Essa ansiedade que tem que ser evitada nas mães, né? Eu fui no pediatra, ele não diagnosticou que a criança tem refluxo, mas não é assim, né? Às vezes demora um pouco para você acertar esse diagnóstico. Principalmente quando o sintoma é atípico. Quando a criança regurgita, vomita, é mais fácil você chegar a um diagnóstico. Agora, o sintoma, quando ele não é um sintoma típico, é mais difícil. Então, às vezes, ele vai passar por um tratamento antialérgico, de rinite, de asma, para depois chegar à conclusão que não, que era um refluxo. Isso pode acontecer. E não quer dizer que o médico foi incompetente para dar o diagnóstico. Isso. E exame? Tem exames que comprovam o refluxo? Tem exames. Mas os exames, eles têm uma indicação criteriosa também, né? Antigamente a gente usava o RED, que é um exame radiológico, a criança toma um líquido e vai fazendo o raio-x e vai fazendo as chapas, né, vamos dizer assim, para ver se tem refluxo ou não. Mas esse não é um bom exame, porque ele tem muito erro, tanto falseando positivamente como falso negativo. Então, qualquer pessoa que tome o líquido e deite na mesa e faça o raio-x pode ter refluxo, mas isso não quer dizer que seja doença. Nos casos indicados, a gente usa um outro exame, que é a pH-metria, que é o exame de monitoração de 24 horas do esôfago. Mas é um exame assim, comum, assim, muito desconfortável para a criança? Tem um desconforto, porque o procedimento do exame, a gente precisa de passar uma sonda pelo nariz da criança. Essa sonda ela fica localizada para cima do estômago, no esôfago, e ela fica com um aparelhinho portátil por 24 horas. E ela fica em casa, ela alimenta, ela dorme, né? Ela mantém as suas atividades habituais. Em geral, o diagnóstico é mesmo por observação? O diagnóstico é clínico, essencialmente. Em alguns momentos, a gente precisa usar o exame. Quando o tratamento não está evoluindo de forma favorável, ou nos sintomas de refluxo atípico, né, um refluxo oculto, que a gente está querendo saber se essa tosse é do refluxo ou se é de uma rinite, às vezes a gente precisa usar o exame. Mas ele é um exame complementar. O diagnóstico é essencialmente clínico. Doutora Mirene, muito obrigada pela sua presença aqui. Ela vai voltar uma outra vez para falar sobre outros assuntos ligados à criança. O Viva Saúde dessa semana está terminando, agradecendo mais uma vez a presença da doutora Mirene, que, como eu disse, volta ainda para falar sobre constipação intestinal no outro programa. O Viva Saúde é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Se você quiser rever todos os programas que nós já exibimos até agora, vá ao YouTube e procure por TV Viçosa, canal Viva Saúde. Assista, divulgue, comente e mande suas sugestões e temas para o nosso e-mail. Anote aí nosso endereço, vivasaude@ufv.br. Repetindo, vivasaude@ufv.br. Uma semana com muita saúde e paz para você. Até o próximo programa. Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.